Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 4 de novembro de 2022. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Ele morreu por nós. Existem alguns textos que vão aparecer no nosso estudo adicional da lição dos professores, que traz aqui pra gente alguns textos fantásticos a respeito da verdadeira expiação que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Na semana tivemos a oportunidade de poder entender a verdadeira importância da cruz na perspectiva da salvação da humanidade, para que nós pudéssemos ter a possibilidade de crer na ressurreição dos mortos. Um primeiro texto que vai aparecer aqui é um texto de Ellen White, na Review and Herald, de 24 de setembro de 1901, onde ela diz assim: quando o pai contemplou o sacrifício de seu filho na cruz, curvou-se diante do sacrifício em reconhecimento de sua perfeição. É o suficiente, disse ele, a expiação está completa. Quando o pai olha para a cruz, havia um abismo que separava o homem de Deus. Isaías 59, verso 2 vai dizer: o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas agora, através da cruz, esse abismo que separava a humanidade de Deus foi completamente aproximado, porque agora o próprio Pai disse: é o suficiente. Veja esse outro texto de Signs of the Times, de 28 de junho de 1899, onde Ellen White diz assim: o nosso grande sumo sacerdote fez o único sacrifício que tem algum valor para a nossa salvação. Quando ofereceu a si mesmo na cruz, foi realizada uma expiação perfeita pelos pecados do povo. Na cruz, tudo o que precisava ser feito para que a humanidade pudesse ser salva, o foi. E ainda, um outro texto, esse texto, na verdade, agora é de ninguém menos do que, é também de Ellen White, na Review and Herald do ano 2000, na página 187, que diz assim: enquanto seu sacrifício, o sacrifício de Cristo pelo pecado, foi feito uma vez por todas na cruz, o Cristo que ascendeu ao céu tornou disponível a todos os benefícios de seu sacrifício expiatório. Quando Cristo morreu na cruz, ele alcançou a salvação da humanidade. Quando ele subiu ao céu para fazer intercessão pelo ser humano e, ao mesmo tempo, para abrir diante do ser humano um caminho diante do Pai, ele tornou acessível a toda a humanidade tudo o que ele havia feito. Mas nós não temos uma noção de até onde esse sacrifício pôde alcançar. O sacrifício de Cristo não foi importante apenas para o nosso planeta. Foi isso mesmo que você ouviu. Há um texto de Ellen White, de um manuscrito não publicado, na página 41, de 1892, onde ela diz assim: não só os seres humanos, como também anjos darão honra e glória ao Redentor, pois mesmo eles estão seguros somente por meio dos sofrimentos do Filho de Deus. É por meio da eficácia da cruz que os habitantes dos mundos não caídos são protegidos contra a apostasia. É isso que tem eficazmente desvendado os enganos de Satanás e refutado as suas reivindicações. Não somente aqueles que são lavados pelo sangue de Cristo, mas também os santos anjos são atraídos a ele pelo ato glorioso de dar a ele a vida pelos pecados do mundo. Apesar do pecado ter manchado apenas o nosso planeta, apesar de os anjos estarem completamente livres do pecado, mas eles também são beneficiados pelo que aconteceu na cruz do Calvário. Os mundos não caídos olham para a cruz e dizem: por causa do que aconteceu na cruz, o pecado não se levantará uma segunda vez. Há um outro texto aqui também de Ellen White, no livro A Verdade sobre os Anjos, na página 127, onde o texto diz assim: quando Cristo exclamou, está consumado, os mundos não caídos ficaram protegidos. Para eles a batalha havia sido completada e a vitória obtida. Desde então, Satanás não mais encontraria espaço nas afeições do universo. Para muitos desses seres não caídos, para muitos desses seres que observavam o que estava acontecendo e que tiveram a oportunidade de ouvir as acusações feitas pelo inimigo contra Deus,
lá no fundo do fundo da sua mente, talvez passasse algumas dúvidas do gênero: será que realmente não havia nenhum fundo de verdade na rebelião? A cruz deixou claro para todos que realmente não existe a mínima, mas a mínima possibilidade de a rebelião ter uma razão de ser. E no nosso guia de estudos, no dia de hoje, na sexta-feira, há um texto também de Ellen White, do livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, nas páginas 116 e 117. É um texto fantástico, que eu gostaria de terminar minhas considerações com ele, onde o texto diz assim: vi que todo o céu está interessado em nossa salvação e seremos nós indiferentes. Seremos descuidados como se fosse coisa pouca estarmos salvos ou perdidos. Menosprezaremos o sacrifício feito por nós. Alguns têm agido assim, têm brincado com a misericórdia que lhes é oferecida e o desagrado de Deus está sobre eles. O Espírito de Deus não será para sempre ofendido. Ele se retirará, caso seja ofendido por um pouco mais de tempo. Depois de ter sido feito tudo quanto Deus podia fazer para salvar os seres humanos, caso eles mostrem por sua vida que menosprezam a oferecida misericórdia de Jesus, a morte será para eles o elevado preço a ser pago. Será uma terrível morte, pois terão de sofrer a angústia sentida por Cristo na cruz, a fim de adquirir para eles a redenção que recusaram. E compreenderão então o que perderam: a vida eterna, a herança imortal. O grande sacrifício feito para salvar vidas humanas mostra-nos o valor delas. Uma vez perdida a preciosa vida, estará perdida para sempre a única oportunidade de salvação. A grande pergunta que fica no final do estudo dessa semana é: todo o universo se regozija diante do que Cristo fez na cruz do Calvário. A salvação foi alcançada para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Mas a pergunta é: o que faremos com essa salvação? Como agiremos diante do tão alto preço que foi pago pelo céu para que eu e você pudéssemos ter a esperança de salvação? A pergunta não pode ser respondida por outra pessoa no que diz respeito à minha salvação. Não pode ser respondida por outra pessoa a não ser por mim mesmo. Essa resposta, no que diz respeito à tua salvação, só poderá ser respondida por você mesmo. Mas não se esqueça, se a oportunidade há tanto tempo oferecida a nós for finalmente rejeitada vez após vez após vez, nós podemos ter a certeza de que em determinado momento a última rejeição acontecerá. E então, o que Cristo fez na cruz do Calvário não terá representado nada para você ou para mim, se rejeitarmos a proposta de Cristo Jesus para cada um de nós. Eu gostaria de dizer ao Senhor: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez. Eu me coloco nas suas mãos e peço que o Senhor me ajude, que o Senhor faça de mim um instrumento para a tua glória. Eu quero que o que Cristo fez na cruz do Calvário tenha validade na minha vida. Então, nesse momento, eu o aceito como meu Senhor e Salvador. Você gostaria de fazer a mesma coisa? Obrigado, Senhor, porque em tua palavra descobrimos que tudo que precisava ser feito para a nossa salvação foi feito pelo céu. Obrigado pela cruz, a maior evidência de que Deus se interessa por nós. Hoje, de livre e espontânea vontade, aceitamos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário e pedimos que o poder que existe na cruz de Cristo, que possa transformar a nossa vida. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?